Fala pessoal, toda na paz, irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um 861 99119 2421, irmão Alex, beleza? Estamos lendo um livro aqui, A Doutrina Bíblica dos Anjos, um estudo sobre a natureza e ofício dos seres celestes, beleza? Eu vou deixar o livro aí na tela para você dar uma olhada. E hoje nós vamos estar vendo o vídeo parte 15, né, que fala sobre os anjos e sua rapidez, beleza? Vamos lá então. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente. Daniel, capítulo 9, verso 21, a parte A. A arte medieval apegou-se à narrativa que está em foco, que descreve o anjo Gabriel voando rapidamente, como fundamento para a imposição de asas em todos os seres angelicais. É verdade que os querubins, né, Êxodo capítulo 25, verso 20, e os serafins, Isaías capítulo 6, verso do 2 ao 6, Gabriel, né, no caso aqui em Daniel capítulo 9, verso 21, o anjo dos dois ais, Apocalipse, capítulo 8, verso 13, e o anjo do Evangelho Eterno, Apocalipse 16, ou Apocalipse 14, verso 6, foram declarados como tendo asas, né? Então, de fato, existe algumas passagens bíblicas que mostram que alguns seres celestes com asas, né? Vamos continuar. Os querubins aparecem nas imagens douradas sobre o propiciatório, e assim os serafins de Isaías tinham 6 asas cada. Os anjos passaram de um local para o outro com uma rapidez inconcebível e retornaram novamente como se não tivesse estado ali. Vejamos, pois. Entre todas as criaturas que estão dentro dos limites de nossa visão, aquelas que possuem asas e voo exemplificam as dotadas de maior velocidade. As Escrituras, consequentemente, nossa própria imaginação, nos leva a entender que os anjos são seres velozes, além da imaginação humana. Isto é, ele se movimenta dentro de um campo da metafísica, além das leis estabelecidas pela física. Aí aqui está metafisicavam. Em nossas dimensões, a capacidade de rapidez angelical é comparada à rapidez de um relâmpago. Mateus, capítulo 28, verso 3. Um relâmpago é 300 mil quilômetros por segundo, mas na esfera celestial são rápidos como a imaginação. Observe que diz o Senhor em Mateus, capítulo 26, verso 53. Ou pensas, Pedro, tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Observe agora, que distância há entre o trono do Eterno e o jardim de Getsêmani? É inconcebível, mas 12 legiões poderiam chegar ali numa fração de segundo.
Isso indica também a ideia de um momento. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Momento, em grego, é átomos. É uma única ocorrência desse termo em todo o Novo Testamento. De acordo com o Dr. Sharpio, PhD, esse vocábulo era originalmente usado para denotar uma partícula indivisível, devido à sua rapidez. Literalmente, essa palavra significa impossível de ser cortada, ou seja, incapaz de sofrer qualquer divisão. Essa ideia, o apóstolo Paulo procurou esclarecer ainda mais citando piscar de olhos, 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. O pensamento que se deve ser destacado em relação à velocidade angelical é que sua morada no céu, mas mesmo assim poderia chegar instantaneamente para a defesa do seu Senhor. Isso indica velocidade, rapidez, verdadeiramente inconcebível. Apenas 5 classes de anjos são apresentadas na Bíblia como portando asas. Então é interessante. Os querubins, que está em Êxodo capítulo 25, verso 20, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, Ezequiel capítulo 1, verso 6, Apocalipse capítulo 4, verso 8. Em seguida, os serafins, Isaías capítulo 6, verso do 1 ao 6, o anjo Gabriel, em Daniel capítulo 9, verso 21, os anjos dos 2 ais, em Apocalipse capítulo 8, verso 13, o anjo do Evangelho Eterno, Apocalipse capítulo 14, verso 6. Beleza, pessoal? Isso aqui é interessante, pessoal, para a gente entender. De fato, existe, essa imagem de anjos com asa. Isso não é coisa da cabeça do homem, Isso aqui tem, tanto na Bíblia hebraica, como no Novo Testamento, referências que traçam essa ideia que anjos, tem algumas classes de anjo que tem asas. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.